Olá, queridíssimos membros da Igreja Virtual Amor e Fé. Eu, Clério Cerqueira, estou aqui em mais esta excelente oportunidade de, na verdade, prestigiá-los, ou melhor, prestigiar-nos, né? Com uma mensagem ministrada pelo nosso saudoso e amado bispo do amor e da graça de Deus, Renato Suede. É uma breve introdução, a mensagem na verdade é toda dele, é inédita e só posso antecipar o seguinte: é uma mensagem muito atual e a cada dia que se passa será mais atual ainda. E um verdadeiro exemplo de cristianismo para todos aqueles que são cristãos de fato, de verdade, né? Seguidores de Cristo, ou para muitos que se intitulam cristãos, mas ainda não perceberam que não são tão cristãos assim. E por quê? Não é julgamento não, abençoados e abençoadas. É porque não seguem dos mandamentos, dos principais mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é, na verdade, matar dentro de si, ou deixar morrer aos poucos, né, dentro de si, um sentimento tão nobre qual o Senhor Jesus Cristo nos ordenou, na verdade. É isto mesmo, nos ordenou que cumpríssemos. Tá bom? Então, fica agora a mensagem com o nosso saudoso bispo para todos vocês, não sem antes ouvirmos um louvor na exímia voz do pastor Renan Suede. É isto mesmo, na exímia voz do pastor Renan Suede, que vai ilustrar tanto o início quanto o final desta mensagem. Eu fico por aqui, como sempre, dizendo, né, proclamando para vocês que esta, abençoados e abençoadas, é a minha, é a sua, é a nossa Igreja Virtual Amor e Fé, junto com vocês em todos os instantes. Até breve, se assim o grande eu sou, na pessoa do seu Santo Espírito, nos permitir. Que prazer é descansar na força dos teus braços, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Direção do céu, oh que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada.
na direção do céu. Oh, que prazer é descansar na força dos teus braços, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Com você, o Bispo do Amor e da Graça, Renato Suete. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra que hoje, nesta noite, o Senhor tem para mim, como discípulo teu, como discípulo do teu amor. Eu quero, meu Deus, receber no meu coração esta palavra como ensinamento do meu Mestre, Senhor Jesus Cristo, para que eu seja um verdadeiro discípulo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa esta palavra, faça com que nós possamos entendê-la segundo a tua vontade, Senhor, segundo o teu ensinamento, segundo o teu Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, bem bonito. Amém. Bem forte. Glória a Deus. Pode sentar. Eu não lembro do título que eu dei para você, André. Como é que é? Você lembra? O bom samaritano, o coração dos discípulos, né? Mais ou menos isso. O coração. Aqui nós temos, eu vou ler para você por inteiro a parábola do bom samaritano. Você pode abrir em Lucas, capítulo 10, versículo 25. E você vai ver que o coração do discípulo tem que ser esse coração aqui. O coração que Jesus demonstra na parábola do bom samaritano. Então Lucas, capítulo 10, versículo 25. Todos os discípulos com sua Bíblia, né? Caderninho de anotação é bom trazer também, porque às vezes nós falamos certas coisas que você precisa anotar.
Lucas 10, versículo 25. Diz assim a palavra: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus o quê? A prova. Ô gentezinha enjoada, né? Eles viviam cercando Jesus para tentar pôr Jesus à prova, fazendo perguntas. Gente chata. É que nem certas pessoas que às vezes vêm na igreja, que eu quero atendimento com o bispo Renato para ele tirar umas dúvidas. Fala, ó, vai tirar dúvida com o pastor Arnulfo. Não, eu não tiro dúvida de ninguém, porque eu vou tirar dúvida de quê? Ou Deus revela ou não revela, meu filho. Pensa isso. Ou Deus revela ou não revela. Aí vem cá, eu quero saber por que o diabo não existe. Aí eu falo, não, o diabo não existe porque está escrito. Não adianta você ficar explicando por teoria. Ou Deus revela ou não revela. Por que não tem ceia? Eu falo, compra a fita. Na fita está lá. Ouve e vê se Deus te revela. Sabia? Me explica por que eu tenho que dar. Tem gente que. Por que eu tenho que dar o dízimo, hein? Eu falo, estou cansado de falar na reunião. Mas acontece que eu quero uma explicação mais convincente. Falar, então vai buscar orando. Porque é verdade, gente. Você não pode querer ficar. Você vai fazer nascer um discípulo da carne, um filho de Agar. Você sabe que Abraão teve 2 filhos, um do espírito e outro da carne. Se você faz uma pessoa através do seu intelecto, faz com que ela entenda, ela foi pela sua cabeça, mas ela tem que ir pelo Espírito Santo. Então você explica, você tem que ter paciência para explicar. Falou, é assim, mais ou menos. Agora, ficar dando detalhe, levando 1 hora, eu não fico. Isso aí, vou dizer para vocês uma coisa: não é um mandamento. Se você tem paciência para levar 1 hora, 2 horas com a pessoa explicando, tudo bem, parabéns para você. Eu não tenho. Para mim tem que ser por revelação. Você vem, tem gente que vem a primeira vez aqui, não precisa, nunca me perguntou nada, nunca. A pessoa, olha, tem gente que vem aqui pela primeira vez, veio a primeira vez, saiu daqui, sentiu que Deus está aqui e acabou. Ela não fica atrás dele. Vem cá, por que não tem isso? Por que não tem aquilo? Tem aquilo outro? Tem aquilo outro? Qual a diferença aqui? Por que o saiu da Universal? Não quero dar explicação de nada. Eu falo a beça na reunião, falo na rádio, tem meu testemunho gravado, tem as explicações. Se Deus revela, revela. Se Deus não revela, não adianta tentar convencer. Que nem uma senhora chegou para mim: onde eu devo ficar? Aqui ou lá? Eu falo, sei lá. Creio, se eu fosse a senhora, ficaria aqui. Mas eu não posso pegar essa pessoa e botar aqui. Posso? Falei, a senhora faz o seguinte: a senhora vai lá e vem aqui e veja se está melhor para a senhora. Se não chegou a hora de Deus revelar para ela vai ficar aqui sem gostar, sem entender? Não pode, não é verdade? Quem está compreendendo o que eu estou falando? Tem que ser nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então esses intérpretes da lei, esses homens viviam atrás de Jesus, porque Jesus era um homem que andava com os pecadores para convertê-los. Então eles queriam sempre pegar Jesus em algum erro para poder acusá-lo. E estava esse homem aqui tentando pôr Jesus à prova. E disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: como está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como o quê? A ti mesmo. Pronto. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Você vê como é que a tradução é errada, né? Porque ele diz que o homem pergunta a Jesus assim:
que eu faço para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde assim: faz isso e viverás. É que ele está perguntando: o que eu faço para herdar o reino de Deus? Essa seria a pergunta correta, né? Então, aí está todo o segredo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aqui todo mundo sabe. E parece facinho. Amar a Deus, eu amo a Jesus, oh meu Jesusinho querido, adoro o Senhor, meu Deus. E amo tanto o meu próximo. Mas aquela pessoa que não passe perto de mim, nem cruze comigo na rua. Todo mundo sabe na teoria. Mas tem que haver uma quebra do coração de gelo e você se aproximar. Você sabe o que a pessoa que foi ofendida deve fazer? Quem é espiritual. Você foi ofendido. Você que foi ofendido. Você que foi prejudicado. Se você é espiritual, você vai à pessoa que te prejudicou e pede perdão. Mas exemplo de perdão que não fiz nada é: no reino de Deus, o maior cede ao menor. Você tem que ter mais compreensão por quem não teve crescimento espiritual. Não tem que esperar. Se a pessoa te ofendeu é porque ela não tem vivência espiritual. Se ela te ofendeu, ela não tem espiritualidade. O coração dela está mal, né? Tem uma moça lá na rádio, né, pastor? Ontem eu cheguei lá, está tão mal. Uma senhora que faz programa lá, faz programa numa outra rádio. Lá são várias rádios, um conglomerado de rádio. E ela lê a Bíblia, etc. A mulher tem uma raiva de mim danada. Nunca fiz nada. Toda vez que eu chego, eu falo: como vai você, querida? Tudo bem? Gosta desse homem. Não, o que você pensa de uma pessoa assim? É uma pessoa doente, deve ter algum problema, está mal resolvida na vida, não é? Você, vem cá, se você vira uma pessoa com câncer, você fica com raiva? Que raiva que eu tenho dessa pessoa cancerosa. Tem raiva? É a mesma coisa quando você vê uma pessoa que tem ódio, que tem raiva de você. É a mesma coisa, é um doente. E talvez um doente em fase terminal. Você vai ter raiva de uma pessoa que está doente? Hein? Então você deve se dirigir a essa pessoa: olha, me perdoa se eu fiz alguma coisa. E esse é o discípulo. Isso aqui é amar o próximo. E amar o próximo, eu já preguei sobre isso lá no Rio de Janeiro. Não é só amar o semelhante que você vê igual a você, é amar a natureza e toda a criação de Deus também. Tem isso também. Mas não é este o caso aqui, é o objeto da nossa mensagem. Jesus prosseguiu dizendo, ele porém, versículo 29, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? O sujeito era renitente, né? Jesus prosseguiu. Aí Jesus vem logo e conta a história. Ele conta a parábola e fala: se entender, entendeu. Se não entendeu, vai. Dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. O homem foi assaltado, bateram nele, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele semi-morto. É a parábola do bom samaritano, né? Casualmente, agora que é interessante, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou lá. O sacerdote, o grande sacerdote, viu o homem lá sofrendo, caído, machucado, e passou de largo, fingiu que não viu. E esse é um risco que todos nós corremos. Eu sempre que eu leio essa parábola, eu me lembro de uma vez que eu queria muito ser pastor. Eu já era obreiro na igreja. Aí eu estava assim, eu tinha que atender 3 pessoas sofridas. Estava assim, eu tinha que atender aquele atendimento, não sei o que, dá em nome de Jesus, sai, não sei o que, era assim, lá onde eu vivia lá. Nem era atendimento, né? Mas conversava um pouquinho, sai demônio, né? Botava a mão na cabeça, não era assim? Todo atendimento terminava com isso. Mas eu tinha essas 3 pessoas para atender. Aí veio um auxiliar e falou:
o fulano lá, o bispo Macedo está te chamando lá, porque ó, vai te levantar, pastor. Aí eu falei, não, peraí. Eu tenho que atender. Eu já vou lá. Primeiro eu tenho que atender essas pessoas. Toda vez que eu leio isso, às vezes quando a pessoa ganha um título, sabe que ela corre o risco de ficar mais insensível? Principalmente porque você lida com muita gente sofrendo. Então quanto mais você lida com gente sofrendo, você se acostuma com o sofrimento. Não é? Você se acostuma com o sofrimento, aí de repente você vê uma pessoa sofrendo, você, deixa que outro cuida. Não é para você cuidar. Talvez fosse esse o caso do sacerdote. É muito sério o que eu estou falando para você. Por isso é que digo, que Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Lembra que Tiago também fala, olha, não tornei muitos de vós mestres, porque vai haver maior cobrança ainda. Porque a pessoa vai ter, não, eu já sou bispo. Então, sendo bispo, eu estou pregando na rádio, mas se tem uma pessoa que eu tenho que exercer misericórdia com ela, que é meu vizinho, etc e tal, eu não posso passar de largo. Eu tenho que ir lá ver o que ela está precisando. E essa é uma das maiores paixões da minha vida. Eu tenho uma música, a música do Gonzaguinha, que eu amo, que fala, só por causa de uma frase que ele fala assim, e é como se eu despertasse de um sonho que não me deixou viver. O sonho da minha vida que não me deixa viver é ser o que eu sou, não somente aqui, mas lá onde eu moro, junto com os meus vizinhos, na padaria que eu entro, no restaurante que eu entro, num bar que eu entrar, em qualquer lugar que eu entrar, eu sei a mesma coisa que eu sou aqui para vocês, luz do mundo. Porque diz que adianta você ser bispo só aqui, porque está de gravatinha, isso aqui não faz, para Deus não quer dizer nada. Título de bispo, título de colaborador, título de pastor, título de bispo primário do Brasil, temos que ter hierarquia. Então, para que as pessoas saibam, a gente tem que ter esses títulos. Você tem que saber quem é quem, não é? Você tem que saber você é o quê? Esse aqui é um pastor, esse aqui é um pastor consagrado, esse aqui é um bispo auxiliar, esse aqui é um bispo babá. Isso tem que haver para haver organização, mas isso não é isso que faz. É como se diz, não é a roupa que faz o monge, não é esse ditado. Não é isso que faz você realmente ser um discípulo de Deus. Às vezes tem um título, mas não é nada, porque não tem amor para com o seu próximo. Mas não é nada. E a parábola aqui vai direto na ferida. Sabe o que é ser sacerdote nos dias de Jesus? Ser sacerdote não era pouca coisa não. Era como o Papa hoje em dia. Pensou Jesus falando hoje? O Papa passou e viu o ferido. Os católicos devem ficar revoltados, né? E ele fazia isso para revoltar mesmo. Jesus era fogo. Jesus também era assim, ó. Quando tinha sangue, na veia era esperto. Não é bobo não. Ele está falando com o intérprete da lei que se achava. Os intérpretes da lei se achavam doutos, entendeu? Então ele falou, quem é o meu próximo? Mas Jesus falou, vou contar uma parábolazinha para você. O seu sacerdote, um sacerdote, esse que vocês veneram, vendo um homem sofrido, caído, passou de largo. Está vendo como é que ele foi na ferida do homem? Entendeu? Aí depois ele vai mexer com uma outra classe de pessoas que habitavam e trabalhavam no templo, que eram os levitas, os levitas eram cantores. Levitas significavam colaboradores da igreja. Vamos trazer para a nossa linguagem. Olha aqui, isso aqui é para todos nós, hein? Primeiro ele fala conosco, os bispos, pastores. Depois ele fala assim, semelhantemente, versículo 33, um levita descia por aquele lugar e vendo, também passou de largo. E Jesus mostra logo. O intérprete da lei, ele era daqueles homens que viviam no templo, interpretavam a lei para o povo, eles se julgavam o máximo. Os fariseus, intérpretes da lei, aqueles homens os sacerdotes, os levitas, homens que habitavam no templo, que andavam com estolas sacerdotais, como aquele homem que estava no alto do templo, não, Senhor, muito obrigado, que eu não sou um pecador como aquele miserável que está ali embaixo. E o miserável que estava lá embaixo, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. Jesus falou, aquele ali Deus ouviu, mas aquele lá de cima, que se achava alguma coisa,
Deus nem escuta a oração dele. Você conhece essa passagem, não conhece? Sim ou não? Então, é muito interessante isso aqui, porque eu quero explicar para você uma coisa. O samaritano, para o judeu, era considerado o pior tipo de gente que tinha, porque eles profanaram o templo. Os de Samaria profanaram o templo no passado. Isso é uma longa história. Então o samaritano, nasceu samaritano, já era considerado pecador. Por isso é que você vê o espanto dos discípulos, quando os discípulos vão buscar comida, volta e vê Jesus conversando com quem? Com a samaritana. Jesus conversando com... Imagina Jesus sentado no poço, batendo papo com a samaritana que teve 5 homens, 5 maridos, e o quinto que ela tinha não era dela. Além de ser samaritana, era considerado o quê? Uma prostituta, ou coisa parecida, uma mulher, não é? Desqualificada. E com ela Jesus estava conversando, e a ela Jesus converteu, e ela trouxe aquela multidão para segui-lo, né? Não é verdade? É lindo isso, né? Que Jesus procurava essa gente. Então ele ia na ferida, porque ele sabia que todo religioso é hipócrita. Toda pessoa que tem orgulho de ser, não, porque só existe um eu sou. Hoje nós sabemos disso, e esse eu sou é Deus, e nele nós estamos, e fora dele não somos nada. Por nós mesmos nós não somos nada, só tem um eu sou. Amém? Está vendo como é que é importante esses conhecimentos? Quando você fala eu sou, você já sabe que não é você. Eu sou quem? É o grande eu sou, o grande Deus. Eu mesmo só existo nele, eu subsisto nele. Amém? Então Jesus, ele ia na ferida. Ele chamava os fariseus de hipócritas, raça de víboras. Por isso era perseguido. A posição de Jesus é igual à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós não temos medo de falar, não é? Não é verdade? Quem são esses homens aí que aparecem na televisão, que tem televisão, tem impérios faraônicos e compram partidos políticos? Quem são eles para Deus? Nada. Fazem as suas orações no monte, ali para Deus, porque são hipócritas. A hipocrisia é abominação diante de Deus. Aí Jesus, para machucar, ele falou: passou o sacerdote, deixou o homem lá sofrendo, não foi? É ou não é? Passou o levita, que trabalhava também no templo, né? E deixou o homem lá sofrendo, não é verdade? Aí certo samaritano, que aquele que era considerado, que era desprezado pelos religiosos, porque é a mesma coisa. Você vê hoje em dia, é fácil de você me entender. Você já reparou que tem gente que não vem à igreja nenhuma, não vai à igreja nenhuma, que é muito melhor do que esse povo que vai à igreja? Já repararam isso? É isso. Tem gente, você chega para um crente mesmo, fala: tá vendo aquela pessoa ali, olha, ela não é batizada, ela não vai à igreja. Isso é um pecador miserável, não anda perto dele. Tem um coração muito melhor do que aquele que diz que é crente, a não ser que seja da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque nós aqui somos o que somos. Diga graças a Deus. Nós somos aqui e somos lá, somos lá e somos aqui, a mesma coisa, não é verdade? Por isso é isso que eu digo para você, que eu quero ser aqui, porque eu ando com meus amigos, às vezes pastores, em lugares por perto da minha casa. Eles falam assim: bispo, todo mundo conhece, ninguém sabe que eu sou bispo, não. Ô carioca, ô Renato, ô meu amigo, vem aqui, ó alemão. Cada um me chama de um nome. Eu faço amizade com todo mundo, porque eu sou luz. Eu quero chegar para o sujeito lá que corta meu cabelo, para o cara que vende o pão para mim, e que ele um dia eu vejo ele assim meio triste, e falo: rapaz, você está triste, que está vendo algum problema? E essa pessoa possa se abrir para mim, e eu poder lançar para ela vida que Deus colocou dentro de mim. Não é verdade? Então você vê muita gente aí fora que é considerado pecador,
Muita gente que é considerada prostituta, é mesmo, prostituta mesmo, que vive uma vida, é gente de coração melhor do que muita gente que está dentro dessas igrejas, é a maioria. Que é gente ruim, que acha que todo mundo tem demônio, que discrimina as pessoas, que expulsa pessoas das igrejas. Então, às vezes, na rádio, quando a gente está tocando lá, fazendo lá, está tocando música do mundo. Tem muita música aí, que eles chamam do mundo, que fala muito mais ao coração e das coisas de Deus, do que muita música que toca dentro de igreja. Será que vocês nunca repararam isso? Tem muito cantor, muito artista, que tem muito mais caridade, muito mais amor, sensibilidade para com as pessoas, do que gente que vive enfiada em igreja. Pastores que são verdadeiros salteadores, homens corruptos de entendimento, que estão ali destruindo casas inteiras, falando: olha, minha senhora, seu marido não vem aqui porque ele tem um demônio. Como a senhora falou comigo uma vez na rádio, falou, ela ficou 1 ano sem dormir com o marido, porque o pastor falou: não dorme com ele não, que eu só ter relação com ele, dormir com ele, eu só pego o demônio que ele tem, porque ele não queria que ela desse tudo dela na igreja. Você acha que essa gente presta para alguma coisa? Tem que ser combatido, e quem estiver comigo diga amém. É preciso fazê-los calar. Não é verdade? É ou não é verdade? É ou não é? Então, Jesus ia na ferida. Ele falava: então o samaritano, esses que vocês consideram pecadores, né? Que vocês desprezam, que não pode entrar no templo, certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, olha aqui a palavra que o discípulo tem que ter, compadeceu-se dele. Você tem que ter compaixão pelo que sofre. É isso que move a minha vida. Esses dias eu estava conversando com o pastor Daniel, acho que ele ficou até meio espantado, que eu falei assim: pastor, o senhor gosta de viver? Aí ele falou: eu gosto. Eu falei: sabe que eu não gosto? Não, como assim? Eu falei: não, eu só gosto para servir a Jesus. Se não for para servir a Jesus, eu não tenho prazer em viver, porque olha, eu não tenho o menor medo de morrer. Sabia disso? Porque eu sei que a morte não existe. Então, eu ando às vezes por uns lugares meio escabrosos, sabe? A gente estava passando perto de uma... A gente saiu da rádio, tarde, foi todo mundo com fome, né? Aí, vamos fazer um lanche aqui, aqui tem um pessoal cabelo. Aí eu passava no meio do pessoal: como é que é? Tudo bem? Tem medo. Aconteceu o quê? Tem anjo me cercando. E medo, eu sou uma pessoa. Você sabe de uma coisa? Uma vez, eu estava fazendo visita a pessoas, presidiários e tal, e eles falaram assim: a pior pessoa que tem é a pessoa que não tem medo de morrer. Essa você tem que ter medo dela. Porque quem não tem medo de morrer enfrenta qualquer coisa. E eis um aqui que não tem. Então o sistema comigo está mesmo. Porque eu não tenho medo de morrer. Está entendendo? Eu só presta essa vida aqui, que hoje eu tenho na carne, como disse Paulo, só serve para servir a Jesus. Se não for para isso, quero mais nada desse mundo. O que esse mundo tem para dar, gente? Tem alguma coisa para dar? Põe na sua cabeça. Eu posso falar isso para você. Eu não vou falar isso aqui para uma pessoa, tadinha, que está chegando aqui pela primeira vez, sofrendo, né? Mas esse mundo não tem nada para dar. Quer ter a vida? Serve a Deus, serve a teu próximo. É o que Jesus falou. É o que Jesus falou aqui para o homem. Vai, faz isso, e você vai ter a vida. E quando você experimentar o que é você salvar uma vida, o que é você trazer uma vida do lodo, do fundo do poço, e resgatar aquela vida, olha... É por isso que eu não me interessei por ter filho até hoje. Por isso. Que é tanto filho que nasce, que eu vejo nascer através da minha vida, que eu tenho um monte de filho. É verdade. Porque torna-se um filho seu. Você vê a pessoa caída no fundo do poço, sem saída aparentemente na vida, e você, com Cristo no coração, trazer aquela pessoa para a vida. Não tem nada mais bonito. A coisa mais linda é o que Deus está fazendo com vocês, fazendo de vocês discípulos dele. Dê sempre graças a Deus. Quem vem nessa reunião deve dar graças a Deus, porque você não vem aqui para ficar pedindo.
catar a bênção, você vem para servir. E volto a dizer, quem vive para servir a Deus, Deus serve. Deus protege, Deus põe milhares de anjos ao seu redor. Você passa a não ter medo de nada. Você vai em frente e Deus vai contigo na frente. Amém? Lhe protegendo e lhe guardando. Então Jesus disse: certo samaritano que seguiu o seu caminho compadeceu-se dele. O samaritano que era desqualificado. E olha que bonito que ele fez. E chegando, pensou-lhe os ferimentos. Está escrito certo? Pensou-lhe mesmo? Pensou, é porque eu estou com um probleminha de conjuntivite que não estou. Pensei que eu não estava enxergando bem. Pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Quer dizer, foi lá na ferida, nas feridas dele e tratou, não é? E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e que tratou dele. Gente, olha que bonito. Esse é você. É isso que Deus quer de você. Que você pegue e trate do sofrido. Amém? Não é a pessoa arrogante que vem, eu quero saber por que aquilo. Essas pessoas arrogantes não. Agora, o sofrido, ele não vem com o espírito de quero saber por que não tem diabo, não tem isso. Não, não. O sofrido não. O sofrido precisa do amor. Se você vê a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é em amor e o que vem primeiro? Porque você pode ter graça e não ter amor. Eu conheço um monte de gente que pensa que conhece a graça, mas não tem amor, então não tem graça. A graça só, o amor vem na frente e o conhecimento vem junto, né? Mas o amor é maior do que tudo, não é verdade? No dia seguinte, tirou 2 denários, que era dinheiro, entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Quer dizer, esse chegou e fez, enquanto que o levita e o sacerdote passaram de largo. Aí Jesus disse: qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? A lei não é amar o seu próximo? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Viu? Sinal que ele não procedia. Vocês entendem a perspicácia de Jesus? Ele fala assim: veja, vocês sabem a teoria, você é intérprete da lei. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele conta a parábola e fala assim: qual dos 3, hein? Aquele que você considera pecador ou intérprete da lei? O seu bispo lá, o papa, o seu sacerdote, ou o levita, ou qual dos 3? Aí o intérprete foi aquele que usou de misericórdia, né? Falei: então vai e faz igual a ele. Deixa de ser hipócrita, intérprete da lei, e pratica o amor ao próximo, porque este é o mandamento de Deus. E este é o mandamento de Deus para você. Por isso, amados, você que pode chegar mais cedo aqui, chegue mais cedo na igreja. Vamos montando sempre o nosso grupo de evangelismo ali. Bota as caixas de som, a rádio está lá, e você ali. E fora daqui também, no seu trabalho, esteja sempre pronto para levar ao seu irmão o que ele precisa. O que as pessoas estão precisando é disso aqui, ó. É de amor, compreensão. Eu me lembro, quando eu estava no Rio de Janeiro, tinha um salão de um grande amigo, são membros da nossa igreja, chamado Baimaira. Era um salão tinha todos os tratamentos, massagem, tratamento de cabelo. Eu estava desconfiado que eu estava ficando meio careca, eu ia lá fazer tratamento de cabelo, e a minha esposa ia lá fazer pele, porque essas coisas. Eu tirava um diazinho assim, né? Falava: vou cuidar um pouco desse troço aqui, né? Para cuidar desse corpo de carne. Aí um dia, quando eu podia, de 15 em 15 dias, eu ia lá. Então a Lúcia tratando o cabelo, aquele negócio todo, e eu ficava sentado lá, conversando com as pessoas. Meu Deus, quantas pessoas ali eu trouxe para a igreja, eu falei de Jesus, eu trouxe consolo para elas. Assim, ó, conversando.
E era um salão que só frequentava gente da alta sociedade, tudo cheio de problema, tudo, coitado, cheio de problemas. Eu ficava esperando às vezes a Lúcia, que é negócio de tratamento de cabelo, demora a beça, né? Na verdade, eu mesmo estava lá, enquanto isso, falava, minha filha, faz a unha aqui para mim e tal, eu invento qualquer coisa, não tem problema não. Mas eu me aproximava de certas pessoas que eu vi meio emburradas, como vai, tudo bem? E tem uma coisa também que você tem que aprender. Você tem que aprender a ser, peça a Deus sabedoria. Eu chegava muitas vezes, pastor Ranolfo, para a pessoa falava assim, olha, sério, né? Sabe que o povo é místico, né? Você sabe disso, né? As pessoas gostam de misticismo. Eu chegava e falava assim, posso sentar ao seu lado? Posso. Eu vejo que você está passando por um problema. Ou você falou isso para a pessoa, meu cara. Não, ué, que tá ali. Não tá? Como que o senhor sabe? Eu falo, não, eu sei, porque eu tenho meus meios. Eu falo, sei, e esse problema que você está passando tem solução. Você precisa saber quem você é por dentro. Você é um espírito escolhido por Deus. Aí eu começava, aí eu ia mandando, como se diz o carioca, mandando a letra. Eu ia mandando a palavra para eles. Quantas pessoas. Às vezes você tem que ter perspicácia, né? Tem pessoas que você pode chegar direto. Outra você tem que ver. Olha, eu vejo que você está passando por um problema. E esse problema que você está passando, eu tenho a solução. Pronto. O senhor é vidente? O senhor é isso? Não. Eu apenas, para não espantar, eu falo assim, eu sou uma pessoa que Deus botou no mundo para fazer as pessoas felizes. E conversa vai, conversa vem, depois eu falo que eu sou da igreja, entendeu? Você já falou, eu sou bispo da igreja. Aí, já viu, né? Ah, é igual aquele bispo lá que apareceu na televisão? Não. Então você tem que ter inteligência e sabedoria para abordar as pessoas, fazê-las felizes. A intenção é o quê? Compadecer-se dos aflitos. Os meios Deus lhe dá. Amém? Pedindo sabedoria a Deus. Quem gostaria que Deus lhe desse sabedoria para você ganhar muitas pessoas, fazer muitas pessoas felizes? Vem aqui na frente então, em nome do Senhor Jesus. Você quer fazer muitas pessoas felizes e sabe, quer que Deus lhe dê sabedoria? Aleluia, vem aqui na frente. Todos que querem, bispo, eu quero ser muito usado por Deus, não somente aqui na igreja, mas em todos os lugares. Eu quero ser um pastor, quero ser uma pastora, eu quero ser alguém usado por Deus, mas não somente ter o título de pastor ou de pastor, mas eu quero alguém usado, ser usado pelo Senhor. Eu quero que Deus me use para fazer pessoas felizes. Chega mais para frente, gente, até agora, até para chegar para cá, vocês não chegam perto de mim, meu Deus do céu. Chega para cá, chega para frente aqui. Cristo conta comigo agora para falar do teu amor, dar alegria a alguém que chora. Cristo conta comigo agora. Cristo conta comigo agora para falar do teu comigo agora. Põe a mão no seu coração, abençoado. Eu me lembro que foi numa reunião assim, que um dia eu falei para Deus, falei, Senhor, eu descobri que a minha vida não vai ter valor se não for para te servir. E em pouco tempo eu já era um pastor.
Porque, olha, a seara é grande, gente. Os trabalhadores são poucos. Nós precisamos de homens sinceros, de mulheres sinceras, pessoas que querem se entregar totalmente a Deus. Não pessoas que estão interessadas no emprego, porque ser pastor não é emprego, mas pessoas que estão interessadas no amor de Deus, em servir por amor ao Senhor, servir mesmo, abrindo mão do seu dinheiro, abrindo mão do seu tempo, abrindo mão de coisas particulares para servir. Fala você com Deus, por favor, faz você a sua oração, porque é melhor que Deus ouça o que está dentro de você, que Deus ouça o que está dentro do seu coração. Fala: Senhor, eu quero, meu Pai, eu quero ser mais fiel, eu quero estar mais na tua casa, eu quero ser mais usado pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, meu Deus, ser usado de qualquer maneira. Eu sei que o Senhor me usa, Senhor, com aquilo que eu tenho. Se eu tenho muita cultura, o Senhor me usa. Se eu tenho pouca cultura, o Senhor me usa. Eu posso ter idade, eu posso ser jovem, mas eu sei que o Senhor me quer e o Senhor vai me usar. E eu digo: eis-me aqui, Senhor, para te servir, em nome de Jesus. Meu Deus, ouve, meu Pai, o clamor dos teus filhos que querem te servir. Oh, meu Deus, estas pessoas não estão interessadas em fofocas, não estão interessadas em coisinhas, não estão interessadas, Senhor Jesus, em outras coisas dessa vida, mas sim servir a Deus, servir ao Senhor, fazer bem ao seu próximo, cuidar, ter misericórdia do semelhante que precisa. Usa-nos, Senhor. Oh, meu Pai, é por isso que nós vamos fazer aqui grupos de teatro, grupos de dança, grupos, Senhor, de oradores, de cantores, para que todos sejam usados por Deus de uma maneira ou de outra, mas jamais ficar parado, jamais, Senhor, ficar esperando, ficar somente comendo egoisticamente, se alimentando sem dar. Nós queremos estender a mão para o sofrido, como aquele samaritano, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Imagine você, em nome de Jesus, imagine você, amado, aquele homem. Existem muitos homens como aquele, existem muitas pessoas que estão por aí, ó, foram saqueadas dentro de igrejas, tiraram tudo delas, machucaram o coração delas, e elas estão feridas e jogadas. Outros sacerdotes passariam de largo, porque falam assim: essa pessoa não tem mais nada para dar. Pense nisso. A igreja do Senhor Jesus é a única que está pegando esses que não tem nada, para que venham a ter muito. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja abençoada, que está pegando aquele que foi depauperado, aquele que foi arrasado, aquela ovelha sem lã, para fazê-la ter lã, através da palavra da graça e do amor de Deus. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. E você foi escolhido nesta igreja para servir ao Senhor, em o nome de Jesus. Eu os abençoo. Eu abençoo a todas estas vidas, Senhor, que foram escolhidas para servir ao Senhor na tua graça e no teu amor, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração, amado. Feche os seus olhos, faça silêncio. Com os seus olhos fechados, ouça o que eu estou lhe dizendo. Existem igrejas que não são igrejas, naturalmente, que só trabalham para ricos. Eles querem pegar a pessoa que tem alguma coisa para dar para eles. Depois que eles tiram tudo, eles jogam fora. Então essas pessoas vêm para cá. E aqui que nós recebemos. Nós somos esses, como aquele samaritano. Você é essa pessoa. Nós não somos como aquele levita que passou de largo e viu, porque essas pessoas sabem que tem pessoas sofridas, mas elas não querem essas não. Elas querem aqueles que têm muito dinheiro para dar para elas. Depois que eles perdem o dinheiro, eles jogam fora. E falam: não tem problema ir embora não, pode ir embora.
pode ir lá para a igreja de Renato Suete, pode ir lá, não tem problema não, mas nós recebemos estas pessoas e vamos receber sempre. E eu quero que Deus lhe dê um coração assim, abençoado, cheio de amor para servir a Deus, cheio de amor para pegar o sofrido, sentar com ele, conversar, falar: meu irmão, tem solução para você. Quero que Deus te dê um coração compassivo, um coração como o coração daquele samaritano. Não importa quem seja você, não importa seus erros, não importa suas falhas, Deus vai usar você, em nome do Senhor Jesus. Deus vai usar você, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus vai usar você, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se o Senhor quer me fazer feliz, usa minha voz, Senhor. Usa minhas mãos, Senhor, como instrumento seu, como um instrumento teu. Se o Senhor quer ver o meu sorriso, quer ver o meu sorriso, usa minha voz, Senhor. Usa minhas mãos, Senhor, para aquele que tem sede. Sinceramente, a minha vida é tua vida em mim. A minha vida é tua vida em mim. Sinceramente, sinceramente, preciso falar e contar para todo mundo. Sinceramente, eu sei o bem que fizestes comigo. Sinceramente, no teu amor, sei que encontrei um abrigo. Sim, meu Pai, se o Senhor quer me fazer feliz, usa minha voz, usa meu corpo, usa o que tenho, que sou, como instrumento teu, como instrumento do Senhor, meu Deus, para a tua glória e para a tua honra. Usa essas vidas. Fala: Senhor Jesus, usa-me, Senhor, faça-me feliz, dando-me condições de fazer feliz aqueles que estão infelizes. A partir de hoje, Deus, a minha vida só vai ter valor e sentido se for para te servir e servir-te de todo o coração, em nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te
sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça receber, quero servir-te. Diga: eu quero te servir, Senhor. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Diga: Senhor, é para te servir que eu vivo. Eu só quero viver esta vida para servir o Senhor. Eis-me aqui, usa-me do jeito que quiseres, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu abençoo estes discípulos de Deus, Senhor, que vêm aqui na quarta-feira à noite, que são pessoas tão especiais, que querem dar a vida, Senhor, para a tua graça e para o teu amor. Eu os abençoo, amados de Deus, em nome de Jesus. Sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Saiba que Deus escolheu você, e eu declaro para todos um final de noite muito abençoado, um final de noite muito cheio de alegria, cheio de felicidade. Eu declaro para todos vocês um final de noite cheio de contentamento, e que você guarde no seu coração sempre este desejo de servir a Deus, de fazer tudo para servir aquele que está sofrendo. Eu os declaro homens e mulheres de Deus. Digo: receba essa palavra. Declaro os anjos de Deus ministrando na nossa volta para o nosso lar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E declaro para os discípulos de Deus: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado, a cumprimenta e fala: parabéns, homem de Deus. Parabéns, mulher de Deus. Boa noite a todos e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Hoje tem rádio ao vivo, hein, gente? Hoje não vai ser gravado o programa, não. Vou sair daqui, vamos continuar no mutirão do amor para manter a rádio a nossa voz. Graças a Deus. Boa noite. Que prazer é descansar na força dos teus braços, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Direção do céu, oh,
caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é descansar na força dos teus braços, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Canal da Igreja Virtual Amor e Fé. Junto com você em todos os instantes.